eu sou a Lai, eu sou acupunturista e doula e hoje eu quero fazer um vídeo rapidinho sobre idas ao pronto-socorro. Eu vou abordar isso tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Por que eu tive essa ideia? Eu tava passando no Face e eu vi um texto do tipo desabafo de um médico. Eu não costumo gostar desses textos. Inclusive eu não compartilhei ele, eu só salvei para comentar aqui, porque eu acho que são textos muito carregados de julgamento sobre os pacientes não têm obrigação de saber essas coisas, e aí me deu essa ideia de gravar o vídeo. Nós como mães, às vezes a gente fica muito angustiada quando acontece alguma coisa com o bebê, e é muito comum as mães correrem pro PS. Eu não carrego nenhum tipo de julgamento em relação a isso, porque eu sei como é angustiante a gente ver um filho doente e às vezes a gente não saber o que fazer, e muitas pessoas não têm um pediatra com quem contar, um pediatra que não atende o telefone, ou não tem mesmo. Mas no Brasil eu vejo que é uma cultura muito forte, essa cultura de ir ao PS, por qualquer motivo. E isso me deixa um pouco assim preocupada, um pouco alarmada. Eu, felizmente, nunca tive que levar a Lara no PS. Isso não é porque eu sou uma mãe melhor, nem nada disso, tá? Ela sempre foi uma criança muito saudável e as 2 vezes que ela teve gripes fortes, com febre alta, eu consegui manejar em casa. Mas eu consegui manejar em casa porque eu já venho de uma família que lida com a doença de uma forma natural. Então, para mim, é mais fácil ter a tranquilidade de observar os sintomas, de cuidar. Isso vai de cada um. Não estou julgando, né? Crianças ficam doentes, crianças pegam infecções, faz parte da vida, ainda mais se a criança não mama leite materno pelo motivo que seja, porque no Brasil é difícil amamentar também. Mas é uma coisa que angustia as mães, né? Saber quando deve ir ao PS ou não. Então primeiro eu vou responder essa pergunta. Não estou trazendo nenhuma novidade, vocês coloquem no Google lá, quando levar o bebê ao pronto-socorro, que é basicamente essas informações que vão aparecer. A gente tem que observar se o bebê está com febre muito alta. Então, assim, bebês de 0 a 3 meses com febre acima de 38 é caso de procurar o pediatra, se ele tem até 3 meses, porque o bebê novinho não é normal apresentar esse tipo de febre. Ele não tem um sistema imunológico, um sistema de defesa muito forte, então é um risco, é um perigo. A febre, gente, a febre é uma coisa boa. A febre, ela não é a doença. A febre é um sinal que seu corpo é forte, que está combatendo, que está ali causando um mal-estar, seja uma infecção, seja um vírus, seja o que for. A febre é nossa amiga. As mães têm muito medo de febre. Claro, a febre ela tem que ser um indicativo, é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo, mas que bom que a febre está ali, porque é sinal que o corpo está reagindo, está combatendo. Então assim, o bebê está com 37,4 de febre, a gente nem chama de febre, é estado febril. Eu nem levo muito a sério, eu só observo. Então não tem que medicar a criança quando ela está com 37,5, 37,8, não precisa medicar, deixa o corpo dela combater. Às vezes a criança está com 38,5 de febre e tá bem, assim, tá, claro, um pouco batida, um pouco queixosa, tá muito quietinha, mas assim, se a criança tá bem, o que é tá bem? Se ela tá se hidratando, se ela tá aceitando mamar, se ela tá aceitando beber água, se ela come um pouquinho ou não, e olha, a criança com febre, ela não quer comer. Por isso que é ótimo quando a gente consegue continuar a amamentar, porque pelo menos essa parte nutricional a gente garante um pouco. Mas é normal a criança ficar com inapetência, como nós mesmos adultos, a gente fica quando a gente está doente, a gente não tem vontade de comer. Quando você vai levar o PS, se ela tá com 38,5 de febre e tá tudo bem, você não leva. Se ela tá com 37 às vezes e meio, que é febril, ou 38, tá assim, não tá muito alto, mas a criança tá com muito vômito e diarreia e você não tá conseguindo manter ela hidratada, né, porque minha filha teve um quadro de diarreia uma vez, mas ela tava mamando e tava bebendo água, então tudo bem, a gente conseguiu segurar e manter em casa. Mas se a criança tá com vômito, tá com diarreia, mesmo com a febre baixa, é bom procurar um PS. Se a criança tá com febre baixa, mas tá chorando muito, apresentando assim muita reação de dor, muito mole, sem assim, muito mais do que o que seria uma gripe normal, é caso de levar ela no PS. Se a criança tá com febre, mesmo que baixa, mas começa a aparecer várias manchas pelo corpo, é caso de PS, tá bom? Mas se a criança tá com febre, 38,5, 39 de febre, e tá só com aquele sintoma clássico de gripe, sem diarreia, sem vômitos fortes,
aquele mal-estar normal, mas que você vê que assim que a febre baixa, a criança já vai recuperando, já vai melhorando, que é diferente de quando a criança, mesmo com a febre baixando, ela não se recupera, ela continua muito prostrada, aí é outro sinal. Mas se ela se recupera quando a febre baixa, se ela tá assim, só com aquele mal-estar, não importa se a febre está de 38,5 até de 39. Não precisa levar ela para o PS, porque inclusive se a febre acabou de se apresentar e você já corre para o PS, às vezes não deu tempo da doença desenvolver os sintomas. E aí o que o médico do PS vai fazer? Ele não tem como avaliar. Se a criança sofre uma queda de cabeça, essa é clássica. Olha, eu não conheço uma mãe que nunca tenha deixado o bebê cair sem querer. Claro, existem quedas e quedas, a gente procura tomar cuidado. Mas a criança, quando tá ali a frágil aprender a rolar, a engatinhar, às vezes a gente pisca e a criança cai. Então, às vezes cai da própria altura, cai de cima do sofá, cai de cima da cama. É assustador, às vezes faz um galo enorme, a criança chora muito, mas nem sempre é o caso de correr pro PS, sabe? Não é porque bateu a cabeça que tem que correr pro hospital para fazer tomografia, etc, etc. Inclusive, raio-x não avalia se teve alguma lesão mais grave, porque o raio-x olha o osso. Então, quando a criança cai, não precisa sair correndo. Pega no colo, acalma, observa. Se a criança apresentar confusão, tontura depois de um tempo ainda, se ela ficar muito tempo chorando e não se acalmar, se a criança começa a apresentar vômitos, se ela é um pouco mais velha e você vê confusão na fala, qualquer coisa assim mais séria, aí você leva ela para o hospital. Mas se ela só caiu, tá chorando, formou um galo, é só questão de observar se não aparece nenhuma sonolência fora do normal e ficar ali esperando algumas horas observando, né? É muito comum a criança cair. E por que não levar no pronto-socorro? Porque pronto-socorro é um ambiente muito cheio de doença. Muito cheio. Lá sim você vai estar expondo o seu bebê a perigos, a riscos. Às vezes ele está com uma gripinha normal, está com resfriado, está com uma coisinha boba em casa que o corpo dele está só reagindo, você leva ele para o hospital e ele entra em contato com superbactérias, com vírus mais fortes, com pessoas doentes ali em volta, outros bebês às vezes com doenças mais graves, então você está expondo seu bebê a riscos quando você leva ele desnecessariamente ao PS. Cabe você, como mãe, filtrar o que é necessário para você, para acalmar o seu coração, e o que não é. Às vezes, falar com uma amiga ou ligar para o pediatra já resolve a situação. Mas às vezes você não tem o que fazer e você precisa ir para o hospital. Tudo bem? Mas tenta filtrar se é realmente necessário. Porque a gente tem que colocar na balança, né? Bom, e aí o que acontece? Se o bebê acabou de começar a apresentar febre, espera pelo menos 3 dias. Depois de 3 dias, com cuidados, né? Com banho morno, com compressa, com antitérmico, às vezes se for o caso. Se depois de 3 dias a febre persistir, aí é caso de levar ao médico. Mas uma gripe normal, ela passa depois de 3 dias. A febre baixa, o ciclo do vírus termina, né? Às vezes dura um pouco mais de tempo, mas você vê uma evolução no quadro. Então, se passou de 3 dias com febre muito alta, talvez seja o caso de levar no hospital. Se o bebê mais velho ou a criança apresenta febre acima de 39,5, persistente, para algumas mães isso seria o caso de ir a um pronto-socorro. Não é toda criança que, ao ter febre alta, vai convulsionar. A convulsão tem outros fatores associados. É uma coisa muito assustadora, eu sei. E se a criança convulsiona, é caso de levar no pronto-socorro. Se a criança apresenta alguma reação alérgica, manchas, né, pelo corpo, se ela começa a ficar pálida ou tem a respiração muito dificultosa, também é caso de procurar ajuda imediata, né? Quedas graves, ossos quebrados e tal, isso é indiscutível. Mas a procura é muito grande, assim, geralmente é por causa de febre. Então, assim, observou o período de 3 dias, não melhorou, a febre continua alta, procura um médico. Claro que você já pode ir agendando uma consulta com o seu médico, se você tiver um convênio ou particular. Não é o caso, mas às vezes procurar num posto, porque o ambiente do pronto-socorro é muito arriscado também. Tem que pesar custo-benefício, né? Se o lado bom supera o lado ruim de levar, e às vezes supera. Queria reforçar que não precisa se apavorar com febre, febre é uma coisa boa. Não adianta levar a criança cedo para o hospital, porque você leva o seu filho que acabou de começar a ficar doente para o hospital, além de estar expondo ele a esses riscos, né, de vírus no ar e tal, vai ser uma questão estressante, né, porque às vezes é melhor você ficar deitadinho em casa, né, tomando banho, do que você estar lá no pronto-socorro. É estressante pro bebê, não ajuda na recuperação. Mas o médico não tem muito o que fazer se está só no início a doença, se não tem nenhum outro sintoma, nenhum outro sinal. Então às vezes a gente precisa esperar e observar
E aí o que vão fazer? Vão furar o bebê, né? Vai fazer exame, vai tirar sangue. Tudo isso é muito invasivo, é doloroso. Nem sempre é necessário fazer isso com o bebê. Muito comum mãe sair com prescrição de antibiótico do hospital, sendo que não tinha infecção. Infelizmente, tem médico receitando antibiótico como bala. Às vezes é uma garganta vermelha, uma tosse, tem alguma secreção, mas não é infecciosa, às vezes é viral. Tem que fazer um exame para isso e nem sempre eles fazem. E você dá antibiótico para o seu filho sem ele estar precisando, você baixa as defesas dele. Eu mesma já fui em pronto-socorro e fui super mal orientada pelo plantonista. Como eu conto no meu vídeo, que eu falo como o plantonista quase acabou com a minha amamentação, sendo que o que ele tinha me prescrito era um remédio que podia tomar amamentando, mas ele disse que não podia, né? Então, às vezes quando a gente busca uma ajuda e não é alguém da nossa confiança, é ali um pronto-socorro e tal, a gente acaba saindo pior do que quando entrou. Bom, esse é o ponto de vista individual daí do pronto-socorro, né? Pesar o custo-benefício para o bebê e saber que o pronto-socorro não é um ambiente inócuo. Agora eu queria falar do ponto de vista coletivo. Quando você vai no pronto-socorro levar o seu filho por motivos não graves, não emergenciais, você está tomando o lugar de uma pessoa que às vezes precisa mais que você, porque o pronto-socorro tem fila. Muitos hospitais têm adotado aquele sistema que eles colocam você se é emergência, semi-emergência ou não emergência, né? E aí isso ajuda no atendimento rápido a quem realmente está precisando. Mas a gente tem que pensar coletivamente, a gente vive em sociedade, quando a gente está indo no pronto-socorro para pedir uma olhada numa garganta vermelha, ou porque o filho tossiu, ou porque tá com 38 de febre sem mais nada aparecendo, ou qualquer motivo assim, caiu do sofá, você tá tomando lugar às vezes de uma mãe que tá mais desesperada, de um bebê que precisa muito mais. Eu acho legal a gente ter essa consciência. O texto que eu comentei no início do vídeo, ele fala exatamente sobre isso. A autora do texto é a Aline Lopes de Almeida, eu não sei se ela é médica, mas tem jeito de ser. E aí o comentário é assim, para todo mundo que vai ao médico por causa de coceira na garganta, uma diarreia que começou há 1 ou 2 dias e que geralmente passa sozinho, não precisava ir pro PS, ou alguma dor no corpo, assim, cada pessoa vai avaliar a sua necessidade, né? Mas a gente tem que ter um pouco de autocrítica. Ou às vezes você vai no pronto-socorro para trocar um remédio de uso contínuo que venceu. Você pode marcar uma consulta por causa disso, né? Você não precisa ir no pronto-socorro. Ou pedir atestado para academia, assim, tem gente sem noção, né? Então essa médica, ela fala que estava no plantão e que ela atendeu um senhor de 42 anos que ela chama de José. E que o José estava trabalhando numa obra e sentiu uma forte dor de barriga, né? Que foi o que ele descreveu. E ele não sabia que ele era hipertenso, ele tinha pressão alta. Então ele estava passando mal e falou, preciso ir para o hospital. Chegou lá no pronto-socorro. Ela conta que ele pegou a senha às 2 da tarde, e que era pós-feriado e o hospital estava cheio, e que tinham 67 fichas de atendimento na frente do seu José. E ele estava com tanta dor de barriga, ela coloca isso entre aspas, que ele ficou quietinho no canto, passando mal, aguardando ser chamado. Depois de abrir a ficha, ele ainda aguardou meia hora para passar pela triagem, que é esse sistema que avalia risco, mas aí já estava demorado, até chegar lá já demorou, né? E depois de 1 hora de ter chegado no hospital, ele foi finalmente avaliado na triagem. Pressão de 24/13, altíssima, gravíssimo. Estava com suor, se agachando de dor e era analfabeto, não conseguia descrever o que ele estava sentindo, assim, não é culpa dele, né? Ele estava realmente precisando de ajuda. E que 2 minutos depois ele teve um infarto extenso, gravíssimo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e depois de 1 hora de reanimação ele foi a óbito. E o infarto era grave, né? E não tinha como saber se ele teria chance de sobreviver. Mas, né, ele levou 1h30 até ser atendido. E quem estava na frente dele estava no hospital por rouquidão, diarreia, resfriado, uma leve tontura. Ela lista aqui, né, as fichas. Dor na perna 8 meses. Se está 8 meses, você não precisou ir no pronto-socorro, né? Enfim, a gente não sabe quais as condições desses outros pacientes. Às vezes também era algo grave. Mas a questão é essa. Às vezes o pronto-socorro fica cheio de pessoas que não precisam de uma emergência e a pessoa que realmente precisa
demora a ser atendida, né? É uma falha do nosso sistema, mas é uma falha também de nós enquanto coletivo, eu acredito. Então a gente tem que pensar muito, tanto individualmente quanto coletivamente, antes de levar o nosso filho para o pronto-socorro. Aproveitando o gancho, já que a gente está falando de vaga em hospital e demora de atendimento e pronto-socorro, não tem a ver diretamente, mas vocês vão entender a ligação. Muitas vezes, em feriados e datas comemorativas, muitas cesáreas são agendadas. Cesáreas eletivas, né, agendadas com 38, 39 semanas, feitas sem necessidade clínica, sem indicação médica. Elas são agendadas por comodidade na agenda do obstetra, por pedido da mulher, apesar de que muitas vezes a mulher é convencida a isso, né? Existe um longo processo durante o pré-natal de convencimento da incapacidade dela de parir, de que o parto é uma coisa horrorosa. Mas enfim, quando você agenda uma cesárea, você às vezes está tirando a vaga na maternidade de uma mulher que está em trabalho de parto e precisa ser atendida naquela hora, porque ela está em trabalho de parto, o bebê vai nascer, quer ela queira ou não. Acontece muito, eu já vivi isso e é muito tenso, de você chegar num hospital com uma mulher com contrações ritmadas fortíssimas, 6, 7, 8 centímetros de dilatação, e o hospital não aceitar a entrada dela porque a maternidade está lotada, os quartos estão lotados, de cesáreas agendadas. As mulheres estão todas lá quietinhas, vendo TV, esperando chegar a hora delas irem lá para a faca, enquanto quem realmente precisa, que está ali com o bebê nascendo, na porta do hospital, não tem como entrar, porque quando você agenda uma cesárea, você está tomando a vaga de quem precisou. E aí isso geralmente acontece antes de grandes feriados, né, porque os médicos não querem perder o feriado acompanhando o trabalho de parto, então eles agendam bastante nessas épocas. Então vamos ser mais conscientes quando a gente faz escolhas para nós, lembrar que existem outras pessoas no mundo e às vezes a nossa escolha está afetando elas também.